Aí eu falo com você, para vocês, aí vocês começam. Peraí, não põe ainda, turma, calma. Ontem eu fui ver a chamada de vocês, quem estava presente ou não nas aulas, e assim, tava uma bagunça, nono A misturado com nono B. Então eu vou pedir para, primeiro, todo mundo do nono A colocar o nome e o número aí na chamada que é do nono A. Quando eles finalizarem, aí sim a turma do nono B pode colocar, tá? Claro que não tem problema se misturar um ou outro, mas facilita na hora de verificar quem estava presente, tudo bem? Enquanto isso, eu vou adicionando os atrasados aqui. Valeu, pessoal. Um outro recado que eu tenho que passar para vocês é que lá no Google Classroom eu criei um campo tarefas que não é necessariamente para vocês realizarem aquela tarefa, tá? É um campo para vocês colocarem dúvidas sobre as notas do primeiro bimestre. Como que foi composta essa nota? O que é a atividade tal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, como essa dúvida é particular, você coloca lá que eu respondo no privado para vocês. Tudo bem? Ok, pessoal? Professora. Sim, doutora, tudo bem. Aí, vou ficar esperando vocês falarem comigo. Um outro pedido aí que é geral é quem puder aí abrir a câmera para eu poder ver vocês, assim eu não me sinto dando aula para um monte de letrinha na tela. Claro que eu estou vendo algumas fotos lindas de vocês também, mas se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço, tá? E participar um pouco mais. Ah, Juan, que bonitinho. Prefiro muito mais ver vocês assim, turma. E participar mais da aula. Também estou sentindo falta disso de vocês, assim. Claro que tem alunos que participam, que são incríveis, assim, maravilhosos, meus filósofos e filosofofas, mas, no geral, assim, eu vou pedir um pouco mais de participação para não ficar aquela coisa de, só eu falo e vocês escutam por 40 minutos, fica uma coisa um pouco chata. Então, vamos tentar participar um pouco mais. O Juan mesmo participa bastante das aulas presenciais, então fala aí, aê, Gustavo, esse cabelo aí, cabelo de quarentena. Então vamos lá. Na aula de hoje eu separei para vocês, não sei se alguém já leu aqui ou não, O Mundo de Sofia, que é um livro do Jostein Gaarden, que ele conta a história da filosofia, tá? Então, dentro daquele tema que a gente estava falando de a importância de narrar a vida, né, para poder compreender aquilo que se viveu, como foi o caso de um psicólogo no campo de concentração, quando ele escreve, quando ele narra aquilo que ele viveu, é uma forma de compreender o que passou na vida dele, né? Gabi, seu microfone está aberto, você quer falar? Não? Eu liguei sem querer, desculpa. Tá. Ou então também, quando eu falei para vocês o livro do Kafka, que é a Metamorfose, que conta a história de um caixeiro viajante que se transforma num inseto, né? Essa história não foi contada à toa, tipo, de onde que veio a ideia desse autor? O que é um inseto na sociedade? É aquilo que a gente chuta, né? É aquilo que a gente pisa, que a gente dá a menor importância. Então, o fato da pessoa ter se transformado no inseto mostrava o quanto que ele era insignificante na vida e que as pessoas não estavam preocupadas com ele, né? Nem mesmo a família sente falta dele. Então, ele se tornou um nada. E só narrando, contando essa história dessa transformação, que ele vai perceber como que ele estava, vai compreender, na verdade, como que ele estava na interioridade dele, fazendo a vontade dos outros e não fazendo a própria vontade, e ele apenas externaliza aquela interioridade na imagem de um inseto, que é uma barata. Uma barata, assim, na minha leitura, né? Ele não fala que é uma barata na história inteira. Então, pensando nessas questões, eu peguei alguns trechos lá do Mundo de Sofia para a gente discutir. Então, essa aula não tem tarefa, é discussão, é debate, e eu vou precisar da participação de vocês, combinado? Vou começar a compartilhar aí com vocês. A Manu colocou aqui. Eu tenho esse... Manu, você ter o livro é uma coisa, agora ler o livro também, hein? Quando você tiver um tempo aí, eu sei que vocês estão sobrecarregados, esse livro é bem bacana. Tem uns trechos, você fala, nossa, é verdade. Mostra muita parte prática aí da filosofia. E foi um dos livros que eu li, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito, que me influenciou bastante aí para fazer filosofia como um instrumento de argumentação dentro da área de direito, né? Mas aí eu acabei gostando tanto da filosofia que eu mudei completamente. Então, é um livro bem bacana aí para você pensar nas questões que nos cercam mesmo, as questões do mundo, as questões de si mesmo, as questões morais. Eu acho bem bacana esse livro aí para ter uma ideia, uma noção geral aí da filosofia, tá? Claro que ele não trabalha nenhum filósofo com uma certa profundidade,
que nem a gente trabalha alguns e vê com muito mais força isso no ensino médio, mas ele dá uma ideia geral aí, tudo bem? Então, são alguns trechos que a gente vai falar um pouco sobre eles para poder discutir. Então, eu peguei lá do Mundo de Sofia, do Justin Garden. Fala, quem abriu o microfone aí? Bom, o Zuki chegou já com o microfone aberto, né? Aí, valeu, Zuki. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro trecho que eu peguei foi o seguinte. Mas a vida é triste e solene. Somos deixados no mundo maravilhoso, encontramos-nos aqui com outras pessoas, somos apresentados uns aos outros e caminhamos juntos durante algum tempo. Depois nos separamos e desaparecemos tão rápida e inexplicavelmente quanto surgimos. Isso está lá na página 214, né? O que é essa frase, por que eu peguei, o que ela me faz pensar, né? Assim, instantes da vida. Por exemplo, Fundamental 2, no nono ano. Vocês estavam aí no mundo, vocês são apresentados, vocês são inseridos nesse mundo que é um mundo escolar, né? Vocês são inseridos numa sala, nono A ou nono B, vocês são apresentados uns aos outros, fazem parte da vida uns dos outros, né? Fazem parte da própria construção de quem cada um é. E aí depois vocês simplesmente vão dar continuidade à vida de vocês, como se nada daquilo tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo um pouco de cada um vai ficar em vocês. Qual que é a ideia de vocês sobre isso? O que, que vocês pensam aí sobre esse tema? Matiluca, abre essa câmera, deixa eu ver você, tava tão bonitinho. Vamos lá, turma. Falei que hoje a aula é mais discussão. Vou esperar até alguém falar, não tem problema. A gente fica aqui até 12:30. Professora, eu não entendi muito bem. Professor, você tá falando comigo? É que minha irmã tinha me chamado perguntando o que eu queria para o almoço. Ah, tá, mas Luca, então aproveita que você está com a câmera, com o microfone aberto e lê para a gente a frase para a gente poder explicar para Maria Eugênia exatamente a frase. Vamos lá. Matheus. Mas a vida é que eu tava virando o celular para ficar em tela cheia. Mas a vida é triste e solene. Somos deixados no mundo maravilhoso e encontramos-nos aqui com outras pessoas. Somos apresentados uns aos outros e caminhamos juntos durante algum tempo. Depois nos separamos e desaparecemos tão rápida e inexplicavelmente quanto surgimos. Não, explica um pouquinho para Maria Eugênia aí que não entendeu exatamente a frase. O que, que você entende da frase, Marte? Vamos lá. Eu entendo que a vida é coincidência, que a gente é colocado junto com as outras pessoas aleatoriamente e a gente morre, tipo, de uma forma tão rápida, igual como a gente nasce. Tipo, de repente, do meio do nada. E por acaso, o Juan acrescentou aqui. Tá. Tipo, em acidente. Tá. Mas acho que nem sempre é assim, né? Tem gente que morre mesmo porque tá muito velho. Tá. E tem como a gente explicar a vida, esse instante de nascer e morrer? É cheio de acaso, né, professora? A vida já é cheia de acaso. Você acha que é mais o acaso? O acaso foi um dos temas que a gente trabalhou na aula passada, né? Livre-arbítrio e acaso. Então, você acha que é mais acaso do que livre-arbítrio? Acho que sim, senhora, porque tanto quanto Não, acho que depende. a gente pode estar andando na rua... Peraí, Zuki, só um minutinho. Só o Mate terminar de falar, você já fala. É que depende, porque eu acho que, tipo, do determinismo, a gente tem impulso, sim, das pessoas que a gente convive, mas a gente também tem a nossa liberdade de escolher o que a gente quer. Tá. Então, você acha que é um E às pouco... vezes é sorte, ué. Às vezes você descobre que você tem algum dom para fazer alguma coisa que você não sabia, entendeu? Tá. Ok, Mate, valeu. Pode falar, Zuki, está bonitinho hoje, câmera aberta aí. Eu acho que é acaso, porque a gente pode estar andando na rua e, por exemplo, um caminhoneiro, ele atrasou de manhã e saiu mais tarde, né? Esse horário que ele saiu mais tarde, ele pode passar o caminhão em cima de mim, entendeu? Porque antigamente, que mais cedo, se tivesse acordado no horário, eu não teria passado pela rua aquele horário, então eu poderia ter morrido e seria o acaso, entendeu? Mas a gente pode definir a vida inteira como um acaso, Zuki? Com certeza. A vida inteira? É.
Então, é um acaso você estar aqui comigo hoje nesse horário. Não foi determinado pela coordenação e Sim, nem pelo fato. porque eu poderia não ter acordado. Tá. E por acaso você tá? Você caiu aqui? Aula de filosofia. Não, é que sem querer o meu despertador tocou, aí eu acordei. Sem Eu tô querer. aqui. Você não programou. Ok, Zuka, eu só tô te enchendo o saco. Vamos lá, quem mais, pessoal? O que que vocês... Tem alguma outra interpretação diferente, algum ponto de vista diferente dessa frase? Ó, mas a vida é triste e solene. Somos deixados no mundo maravilhoso, como se a gente fosse jogado aqui nesse mundo, e a gente tem o simples fato da existência, né? E aí, conforme a gente está sendo apresentado para os outros, a gente caminha juntos e vai construindo a nossa essência, quem a gente é, e de repente, puf, a gente desaparece simplesmente dessa vida. Vocês acreditam então nisso? Alguém tem uma outra interpretação? Cadê a Rainá, minha filósofa do 9º ano? Não? Podemos ir para a próxima? Pessoal, cadê a participação de vocês? Só 2? Eu participei. Ah, o Juan participou aqui pelo chat. Bom, então vamos para a próxima. Essa frase tem a ver com existencialismo e tem a ver também com o livro do Kafka e do Victor também que a gente leu, tá? A segunda frase é o seguinte, né? Tudo que o homem faz pode ser usado para o bem ou para o mal. Bem e mal são como 2 fios, um branco e outro preto, que a toda hora se entrelaçam. E às vezes se emaranham, né? Ficam enrolados. De tal forma que não é possível separá-los. E aí, vocês acham que o bem e o mal são os 2 lados de uma mesma moeda, né? Ou os 2 pontos de um mesmo fio, que a todo instante a gente é colocado à prova para fazer o bem e o mal? Qual que é a opinião de vocês? A gente faz escolhas pelo bem ou pelo mal? Ou também, como o Zuki disse, que tudo é acaso? Tipo, fiz o mal por acaso. O que vocês acham? Eu acho que é mais escolha, Sora. Mais escolha. Então, seu ponto de vista, Maria Eugênia, é um pouquinho diferente daquilo que o Zuki colocou, que tudo é acaso, a gente pode escolher Eu também. concordo com a Magê. Eu também concordo com a Magê, Sura. Ok. Então, vocês acham que é escolha. Magia tem um ponto bom. Eu também tô com a G, professora. Tipo, você pode fazer um mal também por acaso, sem querer, mas é muito mais improvável de você fazer um mal por acaso do que você fazer um mal porque você quer. Por exemplo, Sora, eu coloquei fogo na casa do meu amigo no Minecraft sem querer. Eu tava colocando fogo na árvore lá que a gente precisava, eu coloquei na dele. Mas na árvore era por querer, Mentira! né? Só não, Não, a árvore É eu mentira, pensei, Sora. eu tava pedindo, aí pegou na dele também, é sem querer. É que ia ter o evento do Alok. Peraí, pessoal, peraí. Fala, quem ia falar agora? Rainá? Vai lá. Eu falei que eu concordo com a magia, eu também acho que é escolha. Tá. Mas muitas vezes na nossa vida esse bem e mal ficam juntos, né? A gente tem uma intenção boa, mas acaba cometendo mal com o outro. Também isso pode acontecer, né? Ou uma escolha Isso, que com foi boa certeza. pra alguém teve uma consequência ruim pro outro, né? Tipo, pode Sim. ter te beneficiado, mas acabou prejudicando o outro. Sim. Ok. Ou pode ser É um uma golpe, coisa que a muito- pessoa promete uma coisa e faz outra. Peraí, Mate. Fala primeiro, Mate. Vai lá. Ou pode ser um golpe, tipo, dos golpes que tem quando que ligam no celular, tipo, sorteio de tal coisa, falando que você ganhou, aí tentam roubar o seu dinheiro. Mas quem fez já cometeu mal, né? Aí tem gente que acaba caindo pela ingenuidade e pela falta Sim, de... não, mas eu tô falando, tipo, que ele tá prometendo uma coisa boa, só que por dentro Não, ele tá mas fazendo uma cometeu coisa má. Entendi. Boa, Mate. Mais alguém, turma? Não? Ok, então vamos para a próxima frase aí da discussão, que tudo isso vai finalizar aí no tema da próxima aula, que é um dos filósofos que eu mais gosto aí, que é o Nietzsche, tá? Então, a próxima frase tem a ver com determinismo também, com livre-arbítrio. A vida não é mais do que um jogo, que um único e longo encadeamento de coincidências, que é a afirmação que o Zuki fez, né? A vida não é mais do que um único e longo encadeamento de coincidências, que ele falou que tudo é coincidência e tudo é acaso, como se fosse um acaso atrás do outro. Não era para estar naquele horário do caminhão, que ele deu exemplo, só que ele estava por acaso, e aí ele foi atropelado, e aí ele foi para o hospital e foi cuidado por uma enfermeira que ele se apaixona, e aí vai indo como se fosse um encadeamento de coincidências. Vocês concordam com isso?
Ô, Sora, eu tenho um exemplo da música do Lua Santana. Assim, Você não vai cantar, né? se eu não tivesse parado para discutir com aquele cara louco, Ah, se o cara cortasse meu cabelo, não tivesse enrolado, eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado. É um entendi. exemplo da minha teoria. Música linda, gente. Parece você. Entendi. Então, você concorda, então, Zuki, e discorda do resto da sala de que a vida é sempre uma série de coincidências. A Bruna está escrevendo o seguinte aqui no chat. Deixa eu abrir aqui, peraí, pessoal. A Bruna colocou, mas Sora, isso podia estar traçado com 2 S? Na trajetória dele, o acidente pode ter acontecido com um objetivo de aprendizado. Ok, ela arrumou o traçado depois. Podia estar escrito também, mas aí você está falando de destino, né? Já estava, de certa maneira, aquela pessoa já ia viver aquilo de qualquer jeito. Entendi. Ou então poderia estar, em vez de acaso, estar determinado e o caminhoneiro, ele teria que fazer a entrega mais tarde. Mas o acaso foi o seu de você estar lá naquele momento, entendi. Juan, não acho que tudo é por acaso. Nós fazemos as nossas. Peraí que fechou o chat aqui. Oh, peraí, pessoal. Não acho que tudo é por acaso, nós fazemos as nossas escolhas e a vida vai indo. Ok. Boa, Juan. O ponto de vista que a gente vai ver da filosofia é exatamente isso, que a vida é só feita de escolhas, tá? Que a gente primeiro existe, a gente é jogado nesse mundão, e aí conforme a gente vai fazendo as nossas escolhas, a gente vai se formando, e não que tenha algo determinado ou que tenha algo destinado, predestinado já para nossa vida, tá? Mais alguém, turma? Sofia, aí, falou. Eu acho que existe o determinismo, as escolhas e o acaso. Como assim, Sofia? Explica pra gente. Você não tá errada, você tá certa também. É um outro ponto de vista. Mas explica aí. Sofia? Sofia Braga? Acho que ela não deve ter microfone. Bom, então vamos ler o próximo aqui, que é do Mate, Proença. Acho que pode ser um pouco dos dois, concordo com a Sofia, então, né? Uma coincidência que você ter sido atropelado sem intenção, mas como você vai tratar os ferimentos e etc., vai depender de você. Boa também, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Sartre, que é um filósofo existencialista, que ele fala que não importa aquilo que fizeram de você, o que importa é aquilo que você vai fazer com o que fizeram de você. Então, não importa que os outros te critiquem, que os outros julguem você, falem que você está errado. O que importa é como que você vai pegar todas essas coisas que estão sendo faladas sobre você, né, esses pontos de vista, e vai usar em sua vida. Você vai ficar caindo num vitimismo, né, tipo, eu sou um coitadinho, não sou aceito na sociedade, todo mundo me critica, ou você vai pegar tudo isso e vai falar assim, não, eu acredito em mim, eu consigo, entendeu? Então, tem um pouco dos dois, né? Aquilo que está em torno da gente pode determinar, mas também a gente tem essa liberdade de escolha se a gente vai usar esse determinismo e seguir em frente e cair como vitimismo, ou aceitar como foi dado, ou pegar tudo isso que está rolando aí e se tornar uma pessoa melhor, ou afirmar as suas próprias convicções, tá? Deu para entender isso? Professora, isso que você falou, a gente tinha falado na aula passada, lembra que você falou do caminho de um moço que morava na favela, e aí ele, tipo, meio que cansou, né, e aí trocou a vida dele, e aí ele virou uma pessoa melhor, e pra geração futura dele também ficou melhor. Exato. Que daí deram o exemplo da série Sintonia. Sim, exatamente. Que ele rompe com aquele ciclo de acontecimentos que estavam em volta dele, né, na parte externa dele, que influenciavam diretamente, tá? Sem spoilers, eu ainda tô vendo. Eu também não assisti inteiro, não. Também ainda tô vendo, Sora. Na verdade, eu comecei a ver naquela quinta-feira que vocês me falaram, eu não conhecia, tá? Ô, Sora, Pode falar. no final, o menino morre. Valeu, viu? A Laura colocou que em cada escolha nos leva a uma coincidência. Entendi. Laura? Essa escolha, como é que pode ser coincidência? Não entendi. Se você puder explicar
Para eu poder entender um pouquinho melhor seu ponto de vista, seria bacana. É assim, senhora, eu penso que, vamos supor, o cara, ele meio que, tipo, no exemplo que eu não lembro quem deu, do caminhão, ele decidiu sair de casa, certo? Ah, e por então ele coincidência, escolheu. ele acabou Entendi. meio que sofrendo um acidente. Então, eu acho que cada escolha nossa nos leva a uma coincidência. Entendi. Então, o ponto de partida, o ponto inicial ali da pessoa foi a escolha por ela ter saído de casa. Entendi. Isso. Beleza. Deixa eu ver o que mais tem aqui no chat que vocês estavam colocando. Nada de interessante, né? Dá para parar de usar o chat para conversinha paralela, galera? Vamos para a próxima frase. O mundo é um palco e homens e mulheres não mais que meros atores. Entram e saem de cena e durante a sua vida não fazem mais do que desempenhar alguns papéis. Vocês concordam com essa afirmação aí de que o mundo é um palco e que nós somos apenas atores que usam máscaras, né, máscaras sociais? A gente falou sobre máscaras também em uma das aulas passadas aí, e que a gente só finge quem a gente é realmente ou a gente mostra quem a gente é realmente? E aí, qual que é a opinião de vocês sobre essa nossa quarta frase aí da discussão? Eu acho que depende muito da segurança da pessoa. Tipo, se a pessoa for uma pessoa muito segura, ela vai ser quem ela é, não vai precisar usar máscara nenhuma. Mas se ela não for e ela não aceita o jeito que ela é, ela vai usar várias. Boa, Maria Eugênia. Se ela não for segura, você acha que ela vai se basear também na máscara de outros? Pode ser. Tá. Também. Muito bom. Quem mais, turma? Tô sentindo falta da Rainai. Matheus Proença, vamos ver o que estão colocando. Zul, que você vai ser retirado da sala já, se continuar usando o chat para fazer comentários particulares. De novo, Ok. Zuki? Ô, Sora, eu tenho uma discordação. Quando a Laura Gutierrez disse que escolheu sair da sala, da casa, por exemplo, pode ter sido que sua mãe, por acaso, esqueceu de comprar o pão semana passada e falou assim, filho, vai lá comprar. Zuki, o tema por acaso a mãe decidiu fazer um omelete de manhã. Ótimo. Então vamos ver a do Matheus Proença. Rapidinho, só ler do Matheus Proença aqui no chat. Depende do seu ambiente, né, senhora? Se você estivesse na escola ou com seus pais, você vai ser mais respeitoso, mas você pode ser muito diferente com os amigos ou jogando esporte. Sim, a gente já tinha falado da questão do uso de máscaras sociais, ok. Manu, pode falar, querida. Senhora, eu tinha colocado no chat, mas acho que você não leu. O acaso dos outros pode mudar o nosso futuro? Pode, né? Duas pessoas se encontram por acaso e não estava previsto por elas irem em determinado lugar. E elas vão e você está lá porque você iria. E aí você acaba encontrando com elas. Pode. Né? Para você ver como que o ser humano é imprevisível. Né? A questão da imprevisibilidade das ações do ser humano também é importante a gente começar a perceber, porque isso aí a gente vai usar ali um pouquinho mais para frente. Tá? O ser humano tem, em todo instante, tem uma nova chance de possibilidades de escolhas, uma nova chance de renascer, de fazer algo novo, de romper com aquele ciclo de acontecimentos. Então, a todo instante, a gente está construindo nossa essência em quem a gente é. Né? Então, essa chance do novo, essas novas possibilidades, nunca são finalizadas na nossa vida. Beleza? E vamos para a última frase da aula aí. Não é a última, é a penúltima, desculpa. Antes de experimentarmos qualquer coisa, portanto, nossa mente é tão vazia quanto uma lousa antes de o professor entrar em sala de aula. Essa é uma frase de uma linha dos empiristas, né? O que os empiristas falam? Que todo ser humano nasce como se fosse um papel em branco. E aí, conforme a gente vai fazendo escolhas, conforme a gente vai tendo experiências na nossa vida, a gente vai preenchendo esse ser humano, a gente vai preenchendo de conhecimento. Vocês concordam com ele ou não? Eu concordo, Sora. Tá, Isa, você acha que é ao longo da nossa vida que a gente vai nos preenchendo? O Juan também colocou que sim. Ok. Alguém quer comentar? Pessoal, sim? É que assim, Sora, eu acho que com as coisas que a gente vai aprender, que a gente nasce sem saber nada, isso é um fato. Mas, sinceramente, eu acho que as pessoas vão aprendendo com as coisas que elas fazem e, tipo, com seus erros também. Elas aprendem com tudo
tudo ao longo da vida é um aprendizado novo. Podem ser que elas podem falar, tipo, ah, eu já sabia disso, mas será que é verdade que ela sabia detalhadamente ou ela sabia, tipo, em si, com certeza, sabia tudo sobre isso? Tipo, acho que ela vai aprendendo no dia a dia, ela vai aprendendo cada vez mais com as coisas que ela vai vivendo. E é isso. Ok, boa, Isa. Dentro da filosofia, a gente tem duas linhas, e essas duas linhas vão brigar por um bom tempo aí, durante o período do Renascimento até a nossa era moderna, tá? Quais são essas linhas? Uma linha delas é a dos racionalistas, que acreditam que os homens já nascem com ideias, e basta a gente fazer o uso da razão para rememorar essas ideias, a gente só aprende as coisas através do uso da razão, e que a gente já tem as ideias inatas. A outra linha é a que a gente nasce como se fosse um papel em branco e a gente vai preenchendo, aí a gente vai aprendendo. Então, você deu uma resposta aí, mas seguindo a linha empirista, que é essa linha que parte da ideia de que a gente precisa ter experiências na nossa vida para poder compreender as coisas e acrescentar algo no nosso ser. Ok, Isa. O pessoal também escreveu aqui no chat, o Juan colocou que as pessoas sempre estão... Bom, o Juan voltou para a questão anterior, né, a questão das máscaras, que as pessoas só são elas mesmas com as pessoas de confiança, ok, mas isso era tema da frase passada. A Mari concordou com a Isa e colocou que é porque a gente nasce sem nada, então ao longo dos momentos da vida você vai aprendendo. E a Maria Eugênia também concordou com a Isa que a gente vai ganhando experiências e conhecimento ao longo da nossa vida e das nossas experiências. Beleza. Ô, Sora. Fala, Manu. Eu não acho que a gente nasce 100% em branco. Porque desde a barriga da mãe, a gente recebe estímulos de voz e de mania, sabe? Não 100%. Sim, tanto é que o bebê é capaz de reconhecer a voz da mãe assim que nasce também, né? Ela consegue já emitir determinadas emoções para músicas que a mãe ouve durante a gestação, ou colocava, né, mesmo os fones para o bebê ouvir e tal. Tem algumas experiências, principalmente com som, que sim, que elas já nascem com uma determinada ideia. Mas é o bacana que ela liga essa ideia, né, essa lembrança, com determinado tipo de emoção também, né? A voz da mãe durante a gestação é uma voz tão carinhosa, tão tranquilizadora, que o bebê fica por 9 meses ouvindo, que a voz da mãe é algo que liga essa emoção de você estar protegido, de você estar ali acolhido, que era aquela situação que o bebê se encontrava durante o processo de gestação, né? Agora, se o bebê já não é um bebê muito aceito pela mãe, por exemplo, uma gravidez indesejada, ela pouco conversa com o seu filho, ela não tem esse laço emocional que ela liga com o bebê. Então, a voz dela, tanto faz, não tá ligada com nenhum tipo de emoção, né? Algumas experiências já mostram que o bebê já nasce com essa ideia da voz da mãe, de acolhimento, né, de carinho que tranquiliza, certo, Manu? Pessoal, a última frase aí pra gente terminar a nossa aula é a seguinte: ser ou não ser, né? William Shakespeare aí. Ser ou não ser não seria, portanto, a questão central. O importante seria perguntar também o que somos. Será que somos pessoas de verdade, feitas de carne e osso? Será que o nosso mundo consiste em coisas reais? Ou será que tudo o que nos cerca não passa de consciência? Pessoal, alguém já fez essa questão de o que somos, o que é o ser humano? Em algum momento da vida de vocês? Fala, Isa. Tipo, eu já pensei sobre essas coisas, mas eu paro para pensar e, tipo, nunca chego em uma conclusão, tipo, correta. Porque a gente não sabe o que a gente é de verdade. Ok, Isa. A gente vai ver 3 linhas filosóficas que tentam responder essa questão. São 3 pontos de vista aí que a gente vai falar um pouquinho deles já a partir da próxima aula, tá? Fala, Matiluca. Professora, eu lembrei de quando a gente viu o Truman agora. Ah, boa. Show de Truman, né? Ele começa a questionar sobre a realidade das coisas. Sim. Que bom, Mati. E que conclusão que a gente pode tirar do show de Truman? Qual a conclusão que você tira, né? Pelo menos eu entendi que a vida precisa um pouco de acaso, porque se tudo for do jeito que ele espera, se tudo for armado, aí não vai ter graça, entendeu? Senão a gente já vai saber tudo que vai acontecer, tudo que a gente vai esperar, entendeu? Que é o que acontece com o próprio Truman, né? Ele tá naquela rotina
não se questiona, só aceita, né, como se estivesse seguindo o seu destino, e aí, de repente, por acaso, começa a ter determinados insights que fazem, meu, acorda aí, a realidade não pode ser só isso, né, vai em busca daquilo que você deseja, que é o amor, né, amor pela moça. O que o Juan colocou aqui no nosso chat? Nós somos aqueles que estragam o mundo aos poucos, mas de onde eu nunca parei para pensar. Então, para você, o ser humano é apenas aquele que estraga o mundo, Juan? Que ponto mais pessimista da humanidade, Juan. Tem pessoas que ajudam o mundo também, né? Tá pessimista, Juan. Quem mais, pessoal, gostaria de comentar essa frase? Fala, Oi, Marcos. professora, mas eu acho que tem muito mais gente que estraga do que ajuda. E o que a gente pode fazer com isso, Mate? Ah, Não tem nada não que a gente sei. possa fazer, Sora. Vocês acham? Eu acho que Eu sim, acho porque, tipo, Sabe, você tem que. não sabe o que você tem que fazer. Só que Pois ninguém é, faz. desculpa. Mas será que a gente não pode pelo menos servir de exemplo? Ah, para Sora, a gente tem que fazer a coisa certa e influenciar os outros a fazerem também, acho. Porque Exato. aí mas alguém não vai é. pensar que o outro Bom tá ponto, fazendo, e Vitor. daí todo mundo vai pensar assim e ninguém vai fazer. Então, mas se a gente também não fizer, exato, todo mundo vai pensar dessa maneira e ninguém vai fazer. Tá certíssimo o que o Vitor colocou. Sim, mas eu, tipo, Claro, eu Foi o Matheus, comentei Sora, Matheus que Huxley. desculpa. a maioria das pessoas não tem essa mentalidade, mas não é porque a maioria não tem que a gente não vai ter, entendeu? Exato, né? Porque se a gente servir de exemplo, pelo menos para aqueles que estão em nossa volta, e aqueles perceberem, começarem a agir assim também, e aí ser exemplo para outras pessoas, isso pode atingir diversas pessoas. Então, por isso que alguém tem que fazer, né? Turma, a gente vai parar a aula por aqui. Eram só alguns trechos de textos para a gente poder discutir, para poder fechar um pouco essa primeira parte aí e começar agora a entrar propriamente nos filósofos, tá? Então, na próxima aula a gente começa com Nietzsche, aí depois a gente vai para Kierkegaard e aí depois Sartre. Beleza? Beleza, Então, Sora. mais de cada um deles aí nas próximas aulas. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Falou, Sora. E até a próxima. Tchau, Sora. Tchau, queridos. Tchau, Roberta. Tchau, tchau. Tchau, Sora. Fernanda, tchau, Juan, Bia. Sora, eu posso conversar Sora. com você? Pode sim, querida. Sora? Pode Ai, falar. desculpa.